Qual que é o papel hoje dos sindicatos metalúrgicos? Ela consegue ter representatividade ou estamos perdendo a representatividade? E complemento. Nós temos, por exemplo, a Uber, né, que teoricamente, até onde eu sei, não tem um sindicato formalizado. Como é que a gente atinge essas pessoas? Quem procurar vai achar. Deputado Derrite, deputado fulano, capitão Augusto. Por que vocês não ajudam a aprovar este projeto? O PT ainda é o Partido dos Trabalhadores? Defender a pátria é defender o seu povo. Vacina, respeito ao povo negro, defender a soberania nacional. E não fazer continência com a bandeira americana ou ir para lá, como foi um deles, para articular contra o Brasil. De um lado a gente tem o Lula e do outro lado a gente tem Bolsonaro. Como é que você, que passou por uma situação de restrição de liberdades e direitos na ditadura militar, olha esse momento político que a gente está passando? Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com o Vicentinho, grande Vicentinho, professor, advogado, doutorando, ex-deputado federal, candidato a deputado federal, e estamos aqui para falar um pouco da trajetória dele no movimento sindical, no movimento político. Quais são as propostas e o que ele pensa do país? Vicentinho, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. E a gente quer saber quem é você, Vicentinho. Como é que você iniciou a sua trajetória política? Você teve uma influência muito forte e participou nas greves em São Bernardo, na ditadura militar. Foi ali que a história do Vicentinho começou? Olá, estimado doutor Bruno, nosso povo que está aqui na expectativa. Sim, estou candidato a deputado federal. O meu número é 1390. O número já tem um simbolismo, doutor Bruno. Qual é o simbolismo? Quando veio a Lei Áurea, anos depois, precisamente em 1951, o deputado Afonso Arinos apresentou um projeto de lei e foi aprovada esta lei. O que diz esta lei? Que reconhece e que tem que punir aqueles que praticarem o racismo. É a Lei 1390, que é o meu número, 1390 de 1951. A minha trajetória na luta sindical é uma trajetória consolidada, graças a Deus. Eu cheguei do Nordeste, Rio Grande do Norte, Acari, morando em São Bernardo, entrei numa empresa metalúrgica pequena chamada Tamet, em Diadema. Lá me filiei, em 1977. Mas em 78 eu entrei na Mercedes-Benz. Foi ali que eu acordei para a importância da luta coletiva. Me lembro muito bem quando o Lula um dia chegou na porta da fábrica e falou: olha, pessoal, nós somos como gravetos. Se pegar o graveto sozinho, quebra fácil. Mas se é um feixe, é mais difícil quebrar. E Vicentinho, você desde aquela época, então, já tinha a atuação de várias lideranças ali no ABC. Mas como é que foi especialmente estar ali do lado do Lula, né? Ele sempre teve essa habilidade política, a gente vai falar das eleições. Como é que você ajudava, como é que você encarava toda aquela situação? Bom, a primeira vez que eu vi o Lula foi na porta da fábrica, na Mercedes-Benz, né? Depois, claro, já afiliado em assembleias no sindicato, como militante comum, né? Até que um dia eu me encontrei com ele e o cumprimentei, conversamos. E eu tenho um grande companheiro, Djalma de Souza Bom, Djalma Bom, né? que foi deputado estadual, vice-prefeito, né? Deputado federal. Não, constituinte foi o Lula. Foi o Lula, né? Deputado federal e meu grande companheiro. Quando o Lula foi cassado e ele, toda a diretoria na greve de 81, teríamos que ter uma nova direção. Ali se compuseram duas chapas e o Djalma foi na fábrica e me convidou para fazer parte dessa chapa. A nossa chapa era a chapa de número 1, que ganhou com 90% dos votos. E ali eu comecei, já como vice-presidente, acredita? Vice-presidente do sindicato mais importante do Brasil. Naquela época, uma referência, e continua sendo hoje, uma referência nacional. E de vice-presidente, nós fizemos as lutas, continuamos aquilo que o Lula iniciou, novo sindicalismo, sindicato democrático, classista, de base. E neste contexto, e com esse sindicato que lutava pela independência do Estado, autonomia sindical, porque nós éramos tutelados pelo Ministério do Trabalho, por isso que o Lula foi cassado, não é?
Também nós fizemos uma greve e fomos caçados também pela ditadura militar. Tanto é que recentemente você foi reconhecido como anistiado político pelo Estado brasileiro. Sim. Por essa sua participação. Como é que você olha, tanto tempo depois, o Estado reconhecer essa situação de anistia política? Você que lutou tanto, participou de tantas greves, exerceu o mandato legislativo. Como é que você encara isso? Bom, eu passei por esse problema, como passei também pelo problema de uma prisão decretada com base na Lei de Segurança Nacional pelo Tribunal Militar. Tá. Uma história até chegou a ser engraçada na época. Não, na época doeu muito, mas depois, com o passar do tempo, chegou a ser engraçada. Por quê? Meneghel era presidente do nosso sindicato e, em 82, o Figueiredo fez um decreto, Lei 2012. Este decreto dizia o seguinte: proibido negociação. Os sindicatos só podiam fazer acordo se pudessem chegar ao máximo em 80% da inflação. Imagine, hoje a gente negocia aumento real, além da inflação, né? O Meneghel, muito indignado, no seu pronunciamento, eu falei antes, mas no pronunciamento final, que era o dele, o presidente, o Meneghel, em um momento, falou assim: porque este Figueiredo não passa de um canalha. Falou muito forte isso. E foi processado por Aí, isso, né? No dia seguinte, sai no Estadão: Figueiredo é um canalha. E uma frase pequena, disse o Meneghel. Bom, Meneghel foi convocado, né, para prestar depoimentos PF, né? Na Polícia Federal. E o doutor Luiz Eduardo Greenhalgh, nosso grande advogado. Ex-deputado também. Eu falei: doutor Greenhalgh, exatamente, doutor Greenhalgh, eu quero ajudar o Meneghel, quero estar do lado dele. Ele falou: não, você vai sim, vamos juntar um grupo para dar depoimento de defesa. E foi assim que eu fui inscrito para ser usar a minha defesa do Meneghel. Quando eu chego lá, os outros falaram. Quando eu cheguei lá, eles falaram: olha, o senhor não pode fazer depoimento, o senhor também será indiciado, porque nós gravamos o seu pronunciamento. Não saiu no jornal, mas nós gravamos. Então você também será indiciado, que foi uma surpresa. Uma surpresa para mim, né? Aí teve que... Naquele tempo era assim, né? Colocar os dedinhos e tal. Fazer toda a qualificação, falei: meu Deus interrogatório. do céu. Bom, então eu e Meneghel indiciados. 2 anos depois de todos os procedimentos, o tribunal decidiu absolver o Meneghel e me condenar a 1 ano e meio de prisão. Olha que situação, né? Foi assim que aconteceu. Aí o Supremo, felizmente, decidiu, primeiro, que eu era réu primário, segundo, não tinha cabimento um jovem de 20 e poucos anos condenado ameaçando a segurança nacional. Era mais para falta de liberdade, claro. Né? Aí o Supremo Tribunal cancelou. Agora, ali foi que eu percebi que todos nós éramos monitorados. Então, se você perceber, tem páginas e páginas o SNI, me né? acompanhando, acompanhando a minha vida, a minha história, meus pronunciamentos, onde eu estive. Depois foi que eu vi com esse processo. Bom, veio a lei da anistia, que, aliás, vamos comemorar agora no próximo dia 28, aqui na USP, na Faculdade de Direito. E a gente, com esta lei, muitos imediatamente entraram com ação pedindo anistia. Eu decidi não fazer isso. Eu e o presidente Lula. Na época, o Lula também não fez isso. O Lula não fez. Por quê? No meu caso, eu não me senti, entre aspas, prejudicado. Mesmo sendo monitorado, Sim, vigilância pois legal. Mas eu imaginava que era porque tinha que estar desempregado. Eu não fui demitido. A empresa, na época eu soube que a empresa não demitiu, porque se me demitisse... Tinha estabilidade, né? Tinha, mas ele mandou embora outro com estabilidade. Mas se me demitissem, eles fizeram uma conta lá, depois foi que eu soube, se me demitissem, a fábrica ia parar. E um dia de greve na Mercedes-Benz equivalia à minha vida, várias vidas minhas, economicamente falando. E aí, claro, a empresa que não pagava salário sindicalista, acho que até hoje eles não fazem isso, o sindicato é que paga, mas ela resolveu pagar. Só que eu passei humilhação com isso, porque no tempo que eu fiquei caçado, eu ia lá no banco para pegar o dinheiro. Então, eu ficava esperando numa fila, sem fila ficava esperando.
Aí, no final do expediente, eles me davam em dinheiro. Um monte de moeda. Um dia o gerente do banco me deu um monte de moeda. Leva um saco de moeda. É coisa para humilhar, entendeu? Eu sabia que aquilo era... Eu entregava dando risada, entendeu? Negócio muito ruim, muito constrangedor, eu como líder dos trabalhadores. Mas aí eu não tive salário cortado. Por uma questão de honestidade, eu falei, não vou entrar. Depois eu compreendi, anos depois eu compreendi que eu passei por outros problemas, né? E que a lei abrange também outras situações. E a minha família sofreu muito com isso também, né? E aí resolvi. E felizmente, doutor Bruno, você não imagina a emoção. Lá eu estava ao lado da minha esposa, da Roseli, quando a comissão de anistia, depois de ouvir o relator, que foi muito generoso, colocou toda a história, todos se levantaram e, de pé, a presidente disse: senhor Vicente Paulo da Silva, o Estado lhe pede perdão pelo que fez a você. Aquilo ali, pessoal, não tem preço, meu povo, não tem preço. Então, eu fiquei muito feliz com tudo isso que aconteceu. Quero agradecer, inclusive, ao doutor... Como é que é o nome dele? Doutor Adércio. Ao doutor Adércio, que ele fez duas coisas boas. Uma, me defendeu. Boa. E a outra, ele falou: eu não quero um centavo com esse processo. Tá aí, doutor Adércio, um abraço aqui, ó. Então, mandar um abraço, doutor Adércio. Não quero um centavo pela importância do Vicentinho na história do Brasil. Obrigado, doutor Adércio. Imenso carinho, viu? Gratidão. Pagarei com a minha dignidade. E com o trabalho para os próprios trabalhadores, seu trabalho desenvolvido. E com muito trabalho. A propósito, eu só quero informar que também aprovei uma verba para a comissão de anistia, porque estavam reclamando muito de problemas. Difícil, Vicentinho. Para viajarem, para definir... Custos básicos da estrutura, definição de pauta. Também aprovei uma verba nossa, uma verba aprovada pelo conselho do meu mandato. Meu mandato, doutor Bruno, é o único dos 513 deputados que decide usar as emendas de maneira transparente, pública, com conselheiros do Estado inteiro, visitantes, amigos. Eles escutem, votam, aprovam, acompanham a aplicação, não é? Nunca tivemos problema sobre emenda. E é o que deveria todo mundo fazer, né, Vicentinho? Não tinha nada de secreto ali, nem terá. Em sendo eleito, vou continuar assim nessa toada. Não. Contra o orçamento secreto. Exatamente, pelo amor de Deus. É isso aí. Vicentinho, eu perguntei isso porque a gente está num momento político que a gente vê o crescimento da doutrina Trump, o crescimento do autoritarismo. De um lado a gente tem o Lula e do outro lado a gente tem Bolsonaro. Né? Como é que você, que passou por uma situação de restrição de liberdades e direitos na ditadura militar, olha esse momento político que a gente está passando? A gente realmente está correndo perigo? A gente vai eleger para combater o autoritarismo ou vai ser ou é o Lula que nós vamos eleger? Olha, primeiro eu quero mandar um recado para os verdadeiros patriotas, para os verdadeiros cristãos e para os verdadeiros defensores da família. Porque isto foi usado pela extrema-direita, liderada pelo Bolsonaro, para enganar o nosso povo. Se você é patriota, você sabe que o hino tem um momento que fala pátria, mãe, gentil. Defender a pátria é defender o seu povo. Vacina, respeito às mulheres, respeito ao povo negro, respeito às diversas religiões, na luta contra a homofobia, defender a soberania nacional e não fazer continência com a bandeira americana ou ir para lá, como foi um deles, para articular contra o Brasil. O verdadeiro patriota defende o nosso Brasil. Não à toa que o presidente Lula hoje é considerado um dos melhores presidentes, uma das maiores lideranças mundiais, porque o Lula retomou o crescimento econômico, gerou emprego, tirou o Brasil do mapa da fome, ganhou respeitabilidade internacional, está trazendo empresas para o Brasil, está fazendo uma grande revolução quando, até o final do ano, vai assentar todos os acampados do Brasil e a próxima etapa é continuar na luta pela reforma agrária. Isso é patriotismo. Você que é patriota de verdade, você sabe disso. Deus não pode ser usado para quem determina ódio, para quem vai a eventos religiosos e faz o símbolo da arminha. Não. Deus
é baseado, para nós, a referência de Deus maior é o exemplo de Jesus Cristo. E não tem nada na história de Jesus Cristo que prove que ele estivesse do lado dos poderosos. A César o que é de César. Ele não fez milagre para distribuir ouro ou carruagens de riqueza, e sim para matar a fome, peixe, pão. Ele disse sempre: vinde a mim os pequeninos. Ele não foi preso porque cometeu um crime. Ele não morreu de acidente. Ele enfrentou os poderosos da época. Por esse motivo, quem é cristão mesmo não vai se basear com o que esse povo fala: pátria, Deus, família e etc. Isso tem tudo a ver com mecanismos para enganar a nossa gente. Todos nós amamos a pátria, família. Quem é que não ama a família? Só que a família está acima do Bolsonaro e dos filhos dele. A família é um conjunto em que ali você se compõe, independente da sua orientação. Se você está lá com pai, filhos, beleza, mãe, filhos. Se você é um casal homoafetivo e cria uma criança e cuida dela, é também uma família cheia de ódio, de homofobia e de preconceito. Isso eu estou dizendo porque eu não consigo compreender como é que as pessoas continuam amando alguém que num país qualquer ele seria preso. Os estudos científicos... Estão presos. Tem um que está preso. Um está preso, mas não por uma razão que eu vou falar agora, que era para ter sido preso há muito tempo. Por exemplo, os estudos científicos indicam que, claro, morreria gente no Brasil com a pandemia. 200 mil pessoas em torno de. Foram 750 mil pessoas. E essas pessoas foram estimuladas a não tomar vacina. Que tem um efeito até hoje em campanhas de imunização, e outras doenças estão retornando por falta de vacina, né? Pois é. Então, só por isso agora, depois fala preconceito contra as mulheres, contra o meu povo irmão quilombola. Tudo isso são aspectos para serem analisados. Que eu quero aproveitar e mandar parabéns para a comunidade evangélica nas periferias que cumprem um belo papel. Tiram pessoas das drogas, pregam o evangelho, ajuda as pessoas nas prisões, fez campanha de solidariedade. Uma coisa é você, caro pastor, cara pastora, que está no meio do povo. Outra coisa é quem está lá em cima, aquela bancada que se diz bancada da Bíblia. Tire a Bíblia do meio. A Bíblia é sagrada. Veja o que diz Isaías, veja a história de Moisés e a história de Jesus Cristo. Claro que lá dentro tem gente boníssima, né? Nós temos ali o pastor Henrique, que é um pastor maravilhoso, que enfrenta esse povo enganador. Lá tem a Benedita da Silva. E eu vou ousar. Lá tem um deputado que se diz de direita, o deputado Otônio de Paula, mas age com uma coerência extraordinária e não aceita que a igreja seja usada para esses fins maléficos. Esse é um ponto que eu queria chegar, Vicentinho, você colocou. Quando a gente olha a BBB, né, a bancada da bala, Bíblia e boi, a gente tem ali quase 2/3 da Câmara, né? Tem 513 deputados, a gente tem quase 2/3. E a gente olha para a questão presidencial e a gente imagina uma linha central da pauta do Lula, mas se a gente tiver um Congresso inimigo do povo, a gente não vai conseguir aprovar as medidas como reforma agrária, como uma tributação que seja coerente conforme o rendimento das pessoas. Como é que você analisa, e eu vou colocar dessa forma, o crescimento dessa bancada e dentro da sua experiência como parlamentar, isso é um problema? Tem como se resolver? Olha, primeiro sempre lembrando, doutor Bruno, a gente nunca deve chamar de bancada da Bíblia. Esse é o nome comumente utilizado na mídia, né? Não estou te questionando, não, é o que você falou conscientemente. Mas muita gente fala, puxa, Bíblia. Eu chamo de bancada de falsos profetas. Distorcem? Porque, claro, como é que você é cristão e vota contra os trabalhadores? Como é que você é cristão e vota contra os aposentados e pensionistas? Olha que coisa horrível. Sempre votando juntamente com a extrema-direita. Mas eu quero aqui acrescentar uma outra bancada. Esta é perversa e ela tem que desaparecer, com a razão porque ela existe também tem que desaparecer. É a bancada dos betes. É outro B. Isso daí é um problema sério. Isso é horrível, Vicentinho. inaceitável. Tem gente... Olha, eu vou contar uma história
de uma funcionária do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas dos Químicos do ABC. Fui recebido pelo nosso querido companheiro Tijolinho, que é o presidente. Tijolinho. E o Tijolinho me informou que uma funcionária dela caiu no vício dos jogos das betes e, neste momento, ela gastou quase mais de 350 mil reais da associação. Olha que coisa de louco. É sério isso? Porque Sério. tem um dado aqui, eu tô puxando ele aqui, o quanto saiu de dinheiro do Bolsa Família, né? Isso nós estamos falando de empresas que não são do Brasil, são fundos que esse dinheiro vai para qualquer outro lugar e a gente está esgotando, tirando dinheiro e criando um problema sério. Gente se suicidando, gente ficando doente. É uma droga. Isso é uma Mas droga. como é que deixa passar isso, Vicentinho? A gente sabe que é não, uma droga. Nós somos contra. Que o Estado vai arrecadar um pouquinho, mas como é que deixa passar isso? Nós temos que acabar com isso. Passou porque interesses outros entraram ali naquela comunidade, mas nós não podemos. E tinha um certo limite, um certo controle, mas infelizmente nem isso aconteceu. Está se discutindo como controlar, como se definir, vamos ver, mas está horrível essa história dos bets. Vou trazer aqui, tá? Saiu na Folha de São Paulo, mas cerca de 3,7 bilhões da plataforma de apostas online, né, no geral, foram de beneficiários do Bolsa Família. Olha que coisa Não de está louco. criticando o Bolsa Família, muito pelo contrário, porque é uma reinserção do dinheiro que é colocado pelo Estado na economia. A questão é, como é que a gente faz para acabar com isso? Porque está virando um monstro. Acabando através... Eu vou apresentar um projeto de lei para acabar com os bets. Não é possível um negócio desse. Está se discutindo o controle. Alguns já vão desaparecer. Tal de Tigrinho e outros mais. Pelo procedimento que está sendo adotado e logo, logo vamos ter decisões. Mas eu quero acabar, porque isso é horrível. Isto é horrível, não se pode, de maneira nenhuma, permitir. Essa bancada tem que desaparecer. Bom, agora respondendo a sua pergunta... Olha só, doutor A gente Bruno. muda a composição desse congresso. Olha só, doutor Bruno, lá nós temos um congresso que é o seguinte, por exemplo, operários metalúrgicos. Eu sou embora esteja fazendo um doutorado, mas não abro mão da minha categoria. Paulo Paim. Da minha história, Paulo Paim e outros mais. Sabe quantos metalúrgicos tem no congresso? Na Câmara. Quantos? 4. Eu, mais 3. Inclusive... o Alfredinho, eu mais 3, incluindo o Paulinho da Força, que está virou a casaca, está do lado de lá. Sabe quantos empresários? 300. É como a luta pelo meio ambiente. Quantos indígenas? 4. Uma delas, direita. Joga contra ainda, né? Quantos trabalhadores rurais? 4. Quilombolas? Nenhum. E 128 grandes fazendeiros. Olha que coisa de louco. Por esse motivo, lembro que isto é gente eleita pelo voto dos trabalhadores, do campo e da cidade, porque se os fazendeiros tivessem voto só dos fazendeiros, tinha deputado eleito? Tinha, mas ali talvez uns 5, 6, e não 128. Mesma coisa os empresários. E quando eu falo empresário, não é o dono da padaria, não é o dono da micro e pequena, empresa, não. Aliás, eu sou defensor das micro e pequenas empresas e defensor também da produção nacional. Não é esse, não. São os grandes poderosos. Estes, se fossem eleitos somente pelos empresários, teria lá também, quem sabe, uns 8, 10 votos. E a maioria representante dos trabalhadores, porque é o trabalhador que vota. Informal, formal. Mas por que então que eles conseguem, vamos colocar assim, chegar mais ali na hora de decisão? É por conta do fisiologismo? Não, é o quê? Isso tem também. Aliás, eu quero falar sobre isso. Mas não é a falta de informação que não deixam chegar ao nosso povo trabalhador. Observe os programas de televisão, não tem nada que falar sobre direitos, não é? Tem programas como é que é aquele programa que fica um pessoal tudo enjaulado lá, brigando entre eles. Tem isso. Você vai olhar as brigas, mas não tem nada que conscientiza. As informações não têm esse caráter. Então, o nosso povo desinformado, não é? E mais ainda, quem tem essas grandes redes sociais, eles enganam muito, né? A gente teve o Pablo Marçal que quis agora fazer gracinha. O Nicolas. Por exemplo, o Nicolas. O Nicolas não tem critério. Quando ele vai falar, ele fala, joga
não vou dizer outra palavra, joga tudo para todo lado, depois para juntar não consegue juntar. E a culpa é do PT no final. Pois é, sempre assim, né? Mas o Vicentinho, a gente tem mas deixa eu só terminar. Tá. Então, e o Congresso Nacional, aliás, o Brasil, segundo o IBGE, a sua maioria são pessoas negras. Sabe quanto nós somos lá? 31, de 513. É muito pouco. Então, é muito pouco, pessoal. Vamos, na hora de votar, pessoal, repensar. Né? É claro que não basta ser negro. Nós temos lá negros que são de direita. Mas o quê? Mas são negros. Né? Aquele que está candidato a senador no Acre, o Hélio Bolsonaro, colocou o sobrenome Hélio Bolsonaro, e outros mais. Então, é preciso, a forma de mudar é o povo acordar. Maravilha, Vicentinho. Eu quero só falar com você, então, agora sobre... Desculpa, meu amigo. Não, imagina. Você faz parte, né? Tá numa correria danada da campanha. Isso aqui é para ligar para uma fábrica. Você já foi deputado, né? Já exerceu essa atividade outras vezes. E eu queria entender, porque parece que muito desse sentimento da direita é um sentimento ainda antipetista, né? Como é que a gente faz para... É possível convencer esse eleitor antipetismo de que o PT vai fazer diferente nessas eleições e também o que você pretende fazer, né? Tá. Você já teve a oportunidade de ser deputado. Como é que vai ser a sua atuação? O que você entende que vai dar para fazer diferente dessa vez? Bom, primeiro que as pessoas passam a ser antipetistas porque alguém da classe dominante fez ele pensar assim. Tem muita gente que pensa pelos opressores. O que seria do Brasil sem o PT? Era aquela situação de exploração, trabalho escravo, não distribuição de renda, não participação do povo. Observem que os municípios onde o PT administra, os estados e o Brasil, a diferença não dá nem para comparar o Bolsonaro, presidente, e o Lula, presidente, em termos de feitos, em termos de progressão. E o que é que o Lula faz? Ele distribui renda. Quando ele aprova que quem ganha até 5 mil reais, nós votamos, não paga imposto, não é? Quando ele agora nos ajuda nessa luta pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho, este presidente ele está atuando em sintonia com o grande povo. Então, a elite não gosta, não aceita, porque eles querem todo mundo escravizado. E do jeito que eles atuam na Câmara, quando fizeram a deforma, eu chamo de deforma, trabalhista e previdenciária, eles, se pudessem, voltaria à condição de trabalho análoga ao trabalho escravo. Direito nenhum, liberdade para o trabalhador. Tanto é que eles queriam que o trabalhador individual negociasse com o patrão. Sem condições. Acabasse com os sindicatos, como o Bolsonaro tentou fazer, mas o sindicalismo é tão forte que não acabou. Então, as pessoas têm esse antipetismo porque ouve falar, houve a propaganda enganosa. E essa propaganda enganosa, ela vem dos patrões, mas também vem da mídia, que é de patrões, vem de classe média, que pensa que é rica. E a classe média no Brasil cresceu por causa do governo Lula. Quando você ganha bem, você compra mais, todo mundo vende mais, todo mundo produz mais emprego. E que paga mais imposto também, né? Mas paga mais imposto, mas em compensação tem saúde, tem um processo totalmente diferente. Ninguém sai da fome. O Brasil saiu do mapa da fome. Você quer que é isso? Agora, aprovamos as cotas para o povo negro entrar nas universidades públicas. Daqui a pouco nós teremos, se Deus quiser, já temos negros, advogados, engenheiros, juízes, delegados de polícia. Enfim, é um processo em que o orçamento está para o povo e não contra o povo. E isso dá medo. Fala, ai, meu Deus do céu, agora... Tem até um filme interessante, Que Hora Ela Vai Chegar. É um filme que conta a filha da empregada doméstica e na mesma casa, ela mora na cozinha, mora lá no cantinho, na edícula, e o filho do ricão está lá, e a menina estudando, e fez a prova na mesma faculdade. A menina passou na prova e ele não passou. E de vez em quando, tem gente que não aguenta ver uma empregada doméstica andar no mesmo avião indo para algum lugar do Brasil. Ou um trabalhador. Vídeo a fala do ex-ministro, né? Pois é. Então, por isso, meu povo, é que nós defendemos, sim, porque o mundo avançou quando esses países tiveram decisões democráticas participativas. Eu tenho certeza que o Brasil será um dos países em que a condição do seu povo
será igual ou melhor do que o povo da Europa, porque nós temos uma outra condição. É um país rico em termos de riquezas naturais. Garantindo a soberania, controlando a relação com o mundo, nós vamos crescer, não tenho dúvida disso. Nós vamos falar da escala 6x1 aqui, que eu acho que é um tema importante, mas você sendo eleito deputado federal, qual que vai ser a sua principal bandeira? Bem, a minha bandeira é continuar esse trabalho. Tá certo? Eu posso acrescentar algumas coisas aqui. A defesa dos direitos da classe trabalhadora, porque é meu padrão, é meu DNA. E tem muita coisa em defesa. Por exemplo, eu fui presidente da Frente Parlamentar em defesa dos direitos dos trabalhadores, saí do mandato agora, presidente da Frente Parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal. Eu tenho 3 projetos, por exemplo, para quem trabalha com aplicativos, por exemplo. Mas não é só isso, outras categorias também. Esse é um tema que eu acho que ele é muito interessante, porque a gente teve uma espécie de plataformização, né, dos trabalhos. Isso envolve diretamente... Tem a escala 6x1 para quem tem o seu registro formal, mas a gente sabe que muitas pessoas ou estão na informalidade ou estão trabalhando nessas plataformas, né? Se a gente for olhar um discurso histórico, e você mesmo participou das greves na época em São Bernardo, que tinha redução de hora, pagamento de 13º, PLR, entre outros abonos, entre outros direitos. E parece que a gente regrediu. Você acha que é possível a gente adotar uma escala 5x2 ou que o argumento colocado pela direita no sentido de que vai quebrar ou que não vai aguentar a economia, ele é fajuto? Bom, doutor Bruno, não vamos perder aqui o raciocínio. Você me fez uma pergunta, eu não terminei ainda, depois Perfeito. eu voltarei essa sua pergunta falando sobre beleza. a escala 6x1. É que é muito bom conversar com você, eu quero saber, pô. Bom, então, primeiro... eu pretendo avançar na luta, inclusive tenho o apoio dos sindicatos, na luta em defesa dessas categorias. Porque essas categorias são, inclusive, levadas pelos influencers e pelos grupos internacionais a rejeitar a CLT. Você acabou de falar, a CLT assegura férias, 13º, aviso prévio, fundo de garantia, aposentadoria, convenções coletivas. Então, CLT não pode ser uma palavra. Eu vi uma criança dizendo, pô, você é CLT. O que é isso? CLT é isso. É a consolidação das leis trabalhistas, porque sem leis nós estamos maus. Então, nós temos que lutar pela formalização. Os meus projetos, no caso do aplicativo, tem um deles que, inclusive, propõe participação nos lucros, para que haja transparência aos trabalhadores. E muitos que foram construídos por sindicatos que eu sou porta-voz. Para o nosso povo aposentado, bom, uma notícia boa para dar é que eu já tenho vários projetos, eu sou coordenador da Frente Parlamentar, fui coordenador da Frente Parlamentar Região Sudeste dos Aposentados e Pensionistas, tenho vários projetos, mas um deles está me deixando muito feliz. Mesmo se eu estar na casa, foi aprovado esses dias um projeto meu que assegura para pensionista o salário equivalente ao do cônjuge, porque a reforma reduziu pela metade. Foi. Então, o trabalhador ganha um salário razoável, depois que ele se aposenta, reduz o seu salário, porque tira ali os penduricalhos, e depois que ele morre, a viúva ganha menos ainda. Então, o meu projeto foi aprovado em uma comissão lá, na Comissão de Seguridade Social e Família, e o que eu fico feliz porque quem aprovou foi um deputado do PL. Isso é bom, ele foi o relator. Vai para outra comissão, depois vai para a CCJ, depois vai para o Senado, se Deus quiser. Então, é a notícia boa que eu quero dar. E é claro que quando você ganha e continua lá, é como diz aquele velho ditado, o boi engorda na frente do olhar do dono, né? Sob o olhar do dono. Se você não está lá, quem é que vai articular? Quem é que vai falar com o relator, com o presidente, para acompanhar o projeto? Então, isso é uma coisa nova, acompanhar o projeto para vê-lo aprovado. Esse era o meu sonho. Isso é entre meus mais de 200 projetos de lei. Tem um projeto meu que trata do combate ao assédio sexual no trabalho, não tem previsão legislativa, nem na CLT, em lugar nenhum, tem coisa mais genérica. Jurisprudencial, né? Então, nesse contexto, é um projeto muito bom. Enfim, então, e para as novas comunidades que eu tenho me envolvido, a luta contra o racismo, a luta contra a intolerância religiosa, tem vários projetos, aí eu posso detalhar, mas o tempo não permite, mas tem várias ideias, e mais ainda, viu?
Eu sempre fui muito inocente. E às vezes eu tinha um projeto de lei, eu anunciava. E aí um deputado roubava a ideia. Você vai ficar por aqui, mas meu mandato em sendo eleito será o melhor de todos. Eu já tenho sido eleito, viu, pelo site Congresso em Foco, sempre um dos melhores deputados federais do Brasil. Isso por vários, pelo menos por 15 anos. É muito tempo. Né? E em 2 anos eu fiquei entre os 10 melhores deputados do Brasil. E cada vez com mais ideia, cada vez mais coerente, cada vez mais comprometido. E você transporta, né, o que o trabalhador fala para você. Você sempre foi uma pessoa muito aberta ao diálogo, sempre escutou todo mundo. Mas eu quero falar, eu sei que o tempo é curto, né, mas eu tenho um ponto aqui. Da escala, né? Da escala, e depois a gente vai falar sobre a questão racial também, que eu conversei com o Carlinhos e a gente estava falando muito sobre bem. Isso. Eu quero saber da escala. Tá, e aí, é espantalho o argumento? Não. Primeiro que eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em 88, quando a Constituição aprovou as 44 horas semanais. Nós queríamos 40. Eu era coordenador do Sindicato dos Metalúrgicos quando a gente fez uma greve em 85 e conseguimos a redução para 44 horas. Queríamos 40. Isso já fazem 38 anos, não é? O mundo já trabalha 40 horas semanais. Alguns países trabalham até 36 horas semanais. Aqui no Brasil também tem várias empresas que já trabalham 40 horas semanais. Esse dia eu participei de um debate lá no Instituto Federal de Hortolândia, com uma empresa, 700 funcionários, e está praticando o fim da escala 6x1 e praticando a redução da jornada de trabalho. O relato dele me deixou muito feliz. Por quê? Ele falou, estou impressionado. Mantém a produção, até aumentou em alguns casos. Aumenta a produtividade? Claro, porque o trabalhador volta mais animado. Ele ficou 2 dias com a família. Ele volta bem. 3 anos depois que a Constituição aprovou as 40 horas semanais, em 78, já voltou a produtividade e recuperou. Né? Além de ter mandado muita gente embora. Hoje, com menos gente, produz-se muito mais, porque também tem uma tecnologia tecnológica. Então, ele falou, nunca vi um clima tão bom. O que é que estão fazendo os grandes supermercados? Estão reduzindo já, antes do tempo, transformando em escala 5x2. Não é? Isso é bom para todo mundo, pessoal. Isso é bom porque você vai viver mais. Você não pode viver para trabalhar, você tem que trabalhar para viver. E ninguém vai deixar de ganhar por isso. Tanto é que o mundo não quebrou porque reduziu a jornada. E esta luta é antiga. Em 1516, olha que faz tempo, né? O Brasil tinha 16... Esse Brasil... Era um bebê. O que ocupou, os portugueses que ocuparam, 16 anos depois, um escritor chamado Thomas More, ele escreveu um livro chamado Utopia. Ele disse que a jornada ideal de trabalho seria de 6 horas. Naquele tempo trabalhava-se 18 horas. De manhã até de noite, até de madrugada e assim por diante. Depois, com o final da Segunda Guerra Mundial, nasceu a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que participam patrões, empregados e governos. Qual foi a primeira convenção? Convenção número 1, redução da jornada de trabalho. No Brasil, veio a consolidação das leis do trabalho. Com a CLT, também se regulamentou a redução da jornada para 48 horas semanais. Depois, essa mesma OIT, da Convenção 47, diz que qualquer jornada de trabalho superior a 40 horas semanais tem trazido problema de saúde para os trabalhadores. Então, veja que é uma coisa importante. No Congresso, eu fui relator das 40 horas semanais. O meu relatório foi aprovado na comissão especial. Está lá no plenário da Câmara, até agora não foi votado. Sou autor também do fim da escala 6x1 e da redução da jornada, porque eu percebi que quando se apresenta uma PEC, a PEC, o quórum é maior. 3/5 qualificado. Pois é. E agora a lei comum. Mas, felizmente, todo esse movimento bonito aconteceu e os deputados, na sua grande maioria, aprovou a fim da escala 6x1. É porque eles são bons? Não, que estão com medo do povo. O povo está acompanhando esta causa. Por isso que o Alcolumbre precisa tomar cuidado.
Ele não pode ficar segurando. Ele quer que vote depois das eleições. Ora, votar depois das eleições, corre-se o risco de os deputados, de os senadores não aprovarem. E não aprovando, morre o projeto da Câmara. Olha só que coisa. Então, Alcolumbre, põe em votação, tem que votar logo. Estou sabendo notícias boas, uma conversa que você teve com o presidente Lula, tomara que vocês aprovem, coloquem em votação. Já escolheu um relator bom, que é o senador Aziz, tomara que vote logo, para a gente garantir esta coisa maravilhosa para os trabalhadores e para a economia. Você acha que o trabalhador está se articulando, Vicentinho? Porque a gente teve historicamente uma tentativa de descredibilizar o sindicato, né? Seja com forma de ataque verbal, mas também de retiradas de valores recebidos, como a taxa de contribuição. O que eu quero saber é o seguinte, qual que é o papel hoje dos sindicatos? Por exemplo, uma categoria que nem os sindicatos metalúrgicos, ela consegue ter representatividade ou estamos perdendo a representatividade? E complemento. Nós temos, por exemplo, a Uber, né, que teoricamente, até onde eu sei, não tem um sindicato formalizado. Como é que a gente atinge essas pessoas para se organizar, se mobilizar, para lutar pela categoria? Bom, primeiro, lembrar que todos os direitos que nós temos não caiu do céu, nem foi nenhum empresário que falou, vou liberar por minha conta. 13º, aviso prévio, fundo de garantia, férias, seguro-desemprego, convenções, outras coisas mais. Tudo foi resultado da luta dos trabalhadores, inclusive a redução da jornada de trabalho. Essa luta maior aconteceu e se comemora sempre no 1º de maio esta causa, como o 8 de março, em que as mulheres reagiram e lutaram também pela redução da jornada. Então, alguém se sacrificou para garantir o que nós temos hoje. Se o povo não entender isso, nós vamos imaginar que aí não vale a pena lutar. Por que é que eles tentam acabar com o sindicato? Porque o sindicato é sustentação desta causa. E fazem campanha contra o sindicato. Às vezes o companheiro é muito egoísta, desinformado, não quer nem ser filial ao sindicato. Mas ele é sócio do jogo do bicho. Joga tigrinho. Ele joga o Nubet, ele é sócio do barzinho para tomar uma cachaçinha, mas não é sócio daquele instrumento que é decisivo para a vida dele. E essa direita, se aproveitando disso, estimula a campanha contra os sindicatos no Brasil. Então, o sindicato é importante. O sindicato ele só perde representatividade se as direções não tiverem um trabalho sério. Porque o sindicato grande ou pequeno, você pode ter um sindicato pequeno mais representativo do que um sindicato grande, com muita gente da categoria. Depende do índice de sindicalizado. Trabalho de base. Exatamente. Para ter sindicalização boa, tem que ter um trabalho de base. O nosso sindicato, que eu tive a honra de presidir, fui vice-presidente, depois presidente, depois fui o presidente do novo sindicato, que era São Bernardo de Diadema, e fui o presidente fundador do Sindicato Metalúrgico do ABC, continua esta combatividade. Hoje, nosso querido Wellington Damasceno é o presidente do sindicato. Esse menino vai fazer muita coisa boa em defesa dos trabalhadores e do Brasil. Anotem que vocês vão ver. E você acha que o crescimento da direita se deu, é lógico, muito por conta da internet, mas porque eles conseguiram fazer um trabalho de base talvez melhor do que o PT, deixou um pouco de lado? Como é que você olha isso? Mas se existe algum trabalho de base da direita, é um trabalho feito por aqueles pastores de direita, porque eles estão na comunidade. Mas eles têm um trabalho, é uma lavagem cerebral. A mídia todos os dias, né? Notícias mentirosas. E através das redes, eles não têm critério. A gente tenta concorrer com eles, com as redes, mas não conseguimos. Por quê? Porque a gente não vai colocar uma informação mentirosa. Eles jogam a mentira, aí depois... E nem deepfake, né? Você veja o caso do Nicolas. Olha como o cara é safado. Eles aprovaram um projeto de lei que facilita o trabalhador a manifestação de oposição pela internet. Olha que coisa horrível. E aí, ele vai na mídia e diz, olha, trabalhadores, estou em sua defesa, acabei de aprovar um projeto que vocês não vão ter que pagar mais no sindicato. Que coisa horrível isso, gente. Que coisa horrível. O trabalhador menos preparado fala, porra, que bom. Então, vou pagar menos, né? Mas nem imagina que é só um pouquinho, né? Não vou pagar.
Entendeu? Isso é muito sério, por isso que eu tenho enfrentado esse povo com muito vigor e quero continuar enfrentando com muita força e com muita dignidade. Eu quero falar com você, Vicentinho, agora sobre igualdade racial, né? Esse é um tema que é defesa sua, é pauta, assim como também as questões das religiões de matriz africana. Eu tive recentemente com o Carlinhos Santana e ele me falou muito sobre a intolerância, né? Principalmente no Rio de Janeiro, com o exercício da religião, né? Como é que você encara isso? A gente não consegue, de jeito nenhum, parece que dar uma solução a isso. Como é que você analisa essa situação? Em primeiro lugar, eu falo com orgulho. Eu sou católico, apostólico romano. Participo da minha paróquia, no Baeta Neves, paróquia São José. Ponto. Segundo, existe o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Brasileira, que define o Estado laico e que diz que qualquer cidadão tem o direito de manifestar a sua fé como queira. Mais ainda, tem proteção. Direito fundamental, né? Fundamental. Tá na escala dos direitos fundamentais. Pois bem, no Brasil nós temos gente que veio de todo o mundo. E os meus ancestrais vieram escravizados e trouxeram de lá a sua religiosidade, a sua cultura. E para cá tentaram praticar por várias vezes, foram perseguidos até 50, 40 anos atrás, para poder você instalar um terreiro ou uma roça, como a comunidade fala, tem que pedir autorização a quem? A polícia. Coisa de louco. Que perseguia, né? E aí as pessoas vão se alimentando desse ódio, porque você vai numa igreja, aquele cara fez uma macumba, não sabe nem o que diabo é macumba. Macumba, pessoal, é um instrumento de bater, um instrumentinho que você bate, um tamborzinho. Se com Tarzan o pessoal se comunicava com tambores, imagina a África, o seu povo, se comunicando com tambores. No Brasil, o samba, os tambores vêm da nossa África. O samba foi censurado, inclusive, né? A riqueza que o nosso povo trouxe para o Brasil foi fantástico. Agora, é preciso lembrar que nosso povo veio escravizado. Eles lá, onde ficavam escondidos nas senzalas, praticavam a sua fé. E o Deus é um só. Agora, obrigar que uma comunidade do candomblé, cuja religião tem muito, mas muito mais anos do que a minha religião católica, que tem 2000 anos, ou do que a evangélica, que tem 500 anos, muito mais. Eles vão abrir mão, se promovem o bem, se atuam com base na natureza, promovem solidariedade. Quando você chega nessas casas... Muita gente atendida. Não é porque eu sou deputado, não. Sem ser deputado, me recebem com o maior carinho. Você pode chegar lá de qualquer jeito, você é acolhido. Uma mãe de santo e um pai de santo, ele não é só um líder religioso, ele é um psicólogo, ele é um nutricionista, é uma pessoa que é educadora social. Então, é preciso que a gente quebre esse preconceito. E eu sou muito envolvido, por isso que eu tenho algumas leis. Por exemplo, o hino à negritude. Quer dizer que todo o povo do axé são pessoas negras? Não, que bom que venham pessoas brancas. A religião não tem cor. E muitas religiões do axé tem muita gente branca, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Mas a diferença desse hino à negritude, que é lei, letra do saudoso professor Eduardo, um dos fundadores da primeira Frente Negra brasileira, ela fala dos orixás. Ela fala da Aruanda, ela fala das religiões que trouxeram de lá. Então, vale a pena, inclusive. Outra lei minha, que criou o Dia Nacional das Comunidades de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, 21 de março, sancionada pelo presidente Lula. Outra lei que eu sou o pai dela, porque o autor é o meu querido Carlinhos Santana. É a lei que criou, sancionada pela presidente Dilma, que criou o Dia Nacional da Umbanda. E aí fizemos sessões solenes, foi aprovado. Por que eu fui o pai? O meu querido companheiro Carlinhos não era mais deputado, a lei estava morrendo, porque tinha que ter um deputado lá acompanhando.
Morreu. Falei, Carlinhos, eu posso reapresentar esta lei? Eu posso apadrinhar? Falou, Vicentinho, pelo amor de Deus. Aí tem uma história muito boa que eu contei no privado aqui, né? Então, a lei foi apresentada, eu fui acompanhar a lei, a votação da Câmara, cada comissão, no Senado, até a sanção da Presidente da República. Quando foi sancionado, o Carlinhos Santana não sabia. Eu falei, não, eu vou fazer uma surpresa a esse companheiro. Peguei a lei aprovada, pus numa pastinha, peguei o avião, fui ao Rio de Janeiro, do aeroporto andei vários quilômetros até chegar em Bom Sucesso, que é onde ele mora. É Bom Sucesso, meu Deus do céu? É um pouco mais afastado. É um bairro longe, que tem até um time famoso. Tá. Como é que chama, meu Deus do céu? Não é Bom Sucesso, não, é... Bangu? Não, né? Acho que é Bangu. Acho que é Bangu, porque ele teve base lá, Bangu, formação. No Bangu. Exatamente, tem esse time que era um time muito bom. Eu chego na casa dele, procurei, me informaram. Chego lá com a pastinha na mão, ele estava deitado, numa rede, descansando, era logo após o almoço. Falei, Carlinhos, Vicentinho, você é por aqui, rapaz? Sim. Vim trazer para você. Aí entreguei a ele ali. Quando eu entreguei, ele olhou, encheu os olhos de lágrimas. Falou, Vicentinho, poxa vida, meu irmão, muito obrigado. Foi uma coisa muito legal. bonita. E eu tomo cuidado de sempre ter a inteligência, a ética intelectual para saber valorizar os nossos companheiros. Carlinhos Santana conta uma história, e é verdade, quando a gente fez o congresso da CUT no Rio de Janeiro, se eu não me engano foi o 4º congresso da CUT, não tem o número certo, mas foi no Rio, terceiro, ai meu Deus, eu estou com a cabeça, na minha tese eu vou me lembrar de tudo isso. Foi um congresso na CUT, e aí foram criadas várias comissões. E lá em uma comissão eu determinei, Carlinhos, você vai presidir essa comissão. Ele nunca tinha presidido uma comissão. Ele conta essa história muito emocionado. Aqui tem uma relação de muito companheirismo. Carlinhos, meu querido companheiro, você está candidato a deputado federal. Você sabe, se eu morasse no Rio de Janeiro, eu votaria em você. Então, quem está nos assistindo, vote no querido Carlinhos Santana. Também vote em mim aqui em São Paulo, no Rio, Carlinhos Santana, para a gente se reencontrar em Brasília e defender a nossa gente. Ô, Vicentinho, nós já vamos encerrar. Eu sei que está muito corrido, mas eu preciso te fazer uma pergunta agora relacionada ao estado de São Paulo, né? A gente tem o governo Tarcísio aqui que enfrenta a taxa de letalidade com a polícia, né? Teve outras questões relacionadas ao alto comando. E isso, goste ou não, ela tem uma relação também racial também por conta da forma de abordagem da polícia. Foram retiradas as câmeras dos policiais. Para a segurança pública, o que você pretende defender como deputado federal? Bom, primeiro tem já um projeto de lei para assegurar aos presidiários o direito à formação. Então, está lá, é um projeto muito importante, construído com a participação da OAB, o saudoso professor Roberto da Silva, que era um livre docente da USP, meu amigo, falecido recentemente. Ele construiu esse projeto, nós construímos juntos, o projeto tramita para garantir, uniformizar todos os educadores ali e fazer os cursos internos para as pessoas estarem preparadas, porque ele, o professor Roberto, se formou na prisão e passou na USP, fez doutorado, fez mestrado, doutorado e hoje ele era um professor livre docente, com a metodologia Paulo Freire, que é a que eu estou adotando também. Então, de vez em quando eu me encontro com alguém e falo, Vicentinho, olha, eu sou ex-presidiário e eu não consigo emprego, porque eu estou condenado a vida inteira por causa desse nome. Eu paguei a pena, não quero mais cometer nenhum crime, mas ninguém me acolhe. E o outro problema é virar mão de obra para o crime organizado, né? E por isso, e ontem eu tive uma bela palestra, promovi essa palestra com uma das professoras minhas aqui na faculdade. Dentre os créditos que eu consegui foram 13 cursos, bom número, né? 13 cursos, consegui crédito. Um desses cursos se chama Justiça Restaurativa. A professora, a doutora Célia Boim, ela fez uma palestra para nós ontem, para o conselho, para uns amigos meus que são advogados, falando da importância de uma justiça que não condena antes de julgar. Hoje o povo é condenado. Câmara de Gás, no Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui, né? Pois é. Então, por este motivo, é que nós temos que ter uma política em que os egressos tenham oportunidade de trabalho, de retomar a sociedade. Não é só estar na lei
E a família sofre muito, mulheres e filhos. Então, a primeira coisa, o tratamento com a segurança pública, como disse Jesus, é tratar dos brotos primeiro, não é? Para depois cuidar. Tem um projeto meu, aliás, é um projeto meu, mas não foi aceito como projeto porque mexe na política de educação. Então, virou uma indicação parlamentar ao Ministério da Educação, que é introduzir nas escolas públicas e privadas os efeitos da droga, para que as pessoas saibam na escola o que isso pode significar. Tem uma experiência aqui da polícia, que é um trabalho de uma parte da polícia comunitária, que faz esse projeto e acompanha. Agora, ele vai lá fardado, só não vai armado, mas fardado, é uma relação de poder. Não, professores que têm que dar essa aula, todo mundo tem que partilhar, mas eles já me informaram, o comando disse que desses meninos são acompanhados, 88% não volta, não usa droga e segue em frente. Isso é segurança pública, é trabalhar... Prevenção. Insistir na inteligência, sem abrir mão, claro, de vendo que agirá, mas insistir no trabalho preventivo. Foi por isso que eu sou um dos pais, fui até presidente da Frente Parlamentar em defesa da Guarda Civil Municipal, para reconhecer como parte do espectro da segurança pública, não para atuar atacando, mas para atuar prevenindo, para cuidar. É o trabalho preventivo, a Polícia Civil investiga e o militar atua ostensivamente. Mas deixa eu terminar. Mais ainda, eu defendo a melhoria de condições de vida dos profissionais da saúde. Tem um projeto de lei 317, que a bancada deles, a bancada chamada Bancada da Bala, não vi se manifestar. Eu sou apoiador desse projeto, que reconhece o tempo integral de contribuição antes de entrar na corporação. Eu sou autor de uma PEC. Esta PEC dá direito aos policiais ao adicional noturno, porque não os tem. E não é votada. Um dia eu peguei o microfone e falei, peguei os nomes de todos os deputados ligados à bancada da bala. E cobrou, né? Cadê? Nominalmente. Quem procurar vai achar. Deputado Derrite, deputado fulano, capitão Augusto. Por que vocês não ajudam a aprovar este projeto? Sabe por quê? Porque é praça. Porque são trabalhadores de segurança mais simples. São esses que, pela madrugada, irrompem a madrugada sem esse mínimo de respeito e garantia. Então, tem que cuidar do profissional, de política de inteligente, investir e atuação transparente. Por isso que a defesa das câmaras. Quero até aproveitar para mandar um abraço para o nosso querido companheiro Claudinho. Claudinho, que foi ouvidor da polícia, é nosso candidato a deputado estadual, tratando desse tema, e nós estamos juntos. Você falou, e não tem como deixar de dizer, ainda que brevemente, a questão das drogas, né? Vou falar aqui especialmente da decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu o porte e o uso, né? E essa é uma questão que muitas vezes foi levada a cabo na discussão no Congresso Nacional e não passou. Como é que você interliga isso com questão de segurança, Vicentinho? Porque é uma pauta que, queira ou não, tomou no noticiário do Brasil, né? Eu adoto esse tema como segurança e saúde, ok? Eu estive com o meu companheiro senador, hoje deputado estadual, também temos uma dobrada maravilhosa, Eduardo Suplicy. Grande Suplicy. Estivemos em Franca, visitamos a produção da maconha, muito controlada, muito bem protegida. Fomos numa organização, numa ONG que eu já enviei verba, inclusive, chamada Flor da Vida. Esta entidade produz canabidiol. O canabidiol é um bem tão grande que o nosso povo do espectro autista, pessoas como o caso do Suplicy, que ele não conseguia nem mexer com a mão, com a mão dele que está organizada. Eu falei para eles, estou até com medo dos grandes laboratórios começarem a cair em cima, porque o canabidiol está virando o maior sucesso para o Brasil. Então, a primeira defesa é o uso medicinal da produção para a vida. Segundo, claro que tem droga que tem que ser combatida, droga que mata, né? Droga que promove a violência, que destrói os seres humanos que estão aí nas ruas, infelizmente. Agora, é preferível um trabalho preventivo. Não é o usuário que tem que pagar. Quem tem que pagar é o traficante. Quem tem que pagar são os poderosos,
que lidam com isso, e não o nosso povo. Por isso, quando o Supremo Tribunal definiu limites para este uso, sobretudo no caso da maconha, é porque entende, o Paraguai até hoje, a maconha é liberada. E teve um voto do ministro Alexandre de Moraes à época que ele fazia uma questão sobre escolaridade, questão racial, para definir a prisão, né, de quem continha aquilo, né? O vice-prefeito aqui de São Paulo, ele deu, quando ele era policial, comandante, ele deu um depoimento aí nas redes dizendo que uma coisa é tratar as pessoas, tem que serem tratadas diferenciadas quem mora num bairro elegante e quem mora na periferia. Aí é demais, né? Bom, Vicentinho, eu vou fazer um bate-bola e vou deixar para você dar um recado aqui depois. E agora é bem rápido, né? Você consegue descrever a greve de 80 numa palavra? A maior emoção da minha vida. A CLT está ultrapassada ou é indispensável? Indispensável. Fim da escala 6 por 1, sim ou não? Sim. Uberização, liberdade ou precarização? Direitos, organização e segurança para o futuro. O PT ainda é o Partido dos Trabalhadores? Não tenho dúvidas, continua sendo o Partido dos Trabalhadores. Vicentinho, se você tivesse que dar um recado aqui, qual seria? Manda pro pessoal aí. Meu recado é para você que vai votar. Eu sou Vicentinho, candidato a deputado federal. Vocês conhecem muito da minha história de vida. Nunca ouviu dizer, nem jamais ouvirá dizer que eu me envolvi com qualquer falcatrua que ferisse a honra. Tenho mantido a minha coerência. Sou do time do presidente Lula, que precisa ser reeleito. Sou do time do nosso candidato Fernando Haddad, o melhor ministro da Educação, o melhor ministro da Fazenda. E sou muito apoiador das nossas duas ministras candidatas a senadoras, Marina e também a Simone. Para você, peço o seu voto. E se você que está me vendo fora do estado de São Paulo, com certeza você tem algum parente que mora aqui em São Paulo, algum amigo, peça para que eles votem no 13,90. Obrigado. Bom, pessoal, hoje nós encerramos com essa entrevista maravilhosa. Vicentinho, muito obrigado por ter vindo aqui. E você que ainda não curtiu, curte, compartilha, não custa nada. Isso faz esse trabalho crescer para vir outras pessoas. E até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu.